Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Cássia e todos os ouvintes. Boa tarde, Vera. Bom, está em curso no Supremo Tribunal Federal o julgamento da abertura dos templos religiosos, e o que nós tivemos até agora é o voto do ministro Gilmar Mendes, e de outro lado tivemos as defesas do André Mendonça, do procurador Aras, e defendendo a abertura dos templos. O André Mendonça chegou a dizer que a ciência salva, mas a fé também salva, e levaram um contra-ataque do Gilmar inacreditável, hein, Vera? Levaram vários sabões, né, Isso. Sardenberg? Foi. O Gilmar, ele anda on fire, né? O Gilmar tá on. E ele já tinha sido bastante veemente, para dizer o mínimo, no julgamento da suspeição do Moro, e manteve o mesmo tom ontem. Vários recados para o presidente Jair Bolsonaro e para o novato, o Cássio Nunes Marques, além dos puxões de orelhas na dupla Aras e Mendonça, que são eles próprios candidatos a uma vaga ali no Supremo. Embora não venham nesse mesmo tom tão exacerbado assim do Gilmar, os ministros que vão votar em seguida, espero que não façam votos tão longos também, Sardenberg, mas deverão dar outros recados na mesma linha. Bom, por exemplo, era isso que eu ia perguntar. Tem vários recados aí que a Vera elencou, tão ótimos. Eu falei sobre isso ali no meu blog, no Jornal Globo, porque eles são recados que atendem a vários princípios que os ministros quiseram pontuar, né? Um deles é relativo à própria pandemia, explícito no caso da pandemia, que é a questão do negacionismo. Tudo que caiu no Supremo até agora, e que caiu com vários ministros, relativo à pandemia, eles decidiram com base na ciência, com base nos protocolos sanitários e com base no entendimento de que combater o vírus tem prioridade sobre ideologia, tem prioridade mesmo sobre esses conceitos aí meio deturpados que se tenta passar de liberdade religiosa. Então, é meio um recado de não passarão. O negacionismo não vai ter vez no Supremo. Foi assim quando eles decidiram que a União tem sim que mandar insumos para os estados, que os estados e municípios podem sim tomar decisões sobre questões sanitárias, que vacina tem que ter um cronograma, exigiram um cronograma do Ministério da Saúde, e também abriram um inquérito para investigar a má gestão da crise sanitária em Manaus, envolvendo o ministro Pazuello. Então, todas as decisões foram unânimes até aqui, no mesmo sentido. Então, não haveria de ser diferente. Nesse caso dos templos, o ministro Cássio Nunes Marques deverá ficar vencido por 10-0. Outro conceito que o Gilmar deixou muito claro no voto dele, e que outros ministros deverão explorar nos seus votos também, é o da liberdade religiosa, né, Sardenberg? Isso. Porque ele foi muito deturpado nesse voto do André, nessa sustentação oral do André Mendonça que você fez menção, e também na do Aras. Liberdade religiosa está ameaçada, e o artigo 5º da Constituição deixa isso muito claro, quando alguém tenta te fazer mudar a sua fé, investe contra a sua fé ou comete algum ato de intolerância religiosa. Nada disso. Né? Exatamente. Nada Quando disso proíbe, tá claro. Quando você proíbe alguém de professar a sua fé de alguma maneira. Agora, de ir na igreja, não, né? Exato, a gente viu isso na Inquisição, a gente viu isso quando os judeus foram obrigados a se tornar cristãos novos lá atrás, mas não é disso que se trata. Eu conversei hoje com o ex-ministro Aires Brito a respeito de outras questões, e ele falou o seguinte, que há que se distinguir entre a liberdade religiosa e isso que está sendo feito agora, porque, na verdade, a proteção, garantir o exercício da fé, na verdade, nesse caso, é proibir os cultos, porque você está protegendo a vida dos fiéis para que eles possam continuar a professar a sua fé. Achei muito interessante essa leitura que ele fez do artigo 5º nesse aspecto. Ele falou, olha, Vera, garantir o exercício da liberdade religiosa, nesse caso, é proteger os locais de culto. Está explícito isso na Constituição. Proteger os locais de culto, neste momento, é protegê-los do vírus.
E outros ministros deverão ir nessa mesma linha, Sardenberg. E, por fim, ficou um recado claro de que eles não estão gostando dessa campanha antecipada pela vaga do ministro Marco Aurélio. É verdade. E eu acho que nisso outros ministros também vão ser muito vocais em falar. E o próprio Fux deu um chega para lá no André Mendonça, quando ele começou com aquela prosódia que parecia de um pastor mesmo. Ele é pastor. Mas ali não é lugar disso, né? O Estado é laico e o Judiciário, como parte do Estado, um poder integrante do Estado, também tem de ser laico. Exatamente. E também, né, um outro ponto que você levanta é que quem chega ao Supremo precisa se descolar do Executivo. E é o recado para o Nunes Marques, é isso, né? Exatamente, Sardenberg, eu falo ali em cortar o cordão umbilical. E, aliás, foi por conta disso que o ministro Aires Brito me ligou. Ele gostou dessa expressão e veio falar sobre o corte do cordão umbilical lá na geração dele, né? Quando eles tiveram de julgar o mensalão. E ele disse que isso não foi difícil, porque quem chega ao Supremo tem de exercer o direito e tem de zelar pela Constituição. Esses têm de ser os nortes, têm de ser os parâmetros. Se você fica se sentindo devedor de uma indicação, porque ela é assim no sistema que foi consagrado pela própria Constituição, a indicação é do presidente da República, mas o seu vínculo cessa exatamente no momento em que você é sabatinado pelo Senado e aprovado para ingressar na mais alta corte do país. Então, o Nunes Marques, ao adotar esse posicionamento, que é muito do Bolsonaro, o Bolsonaro já defendeu em exaustivas ocasiões, ele mostra que ainda está ali se colocando como alguém devedor da indicação. Com isso, ele deverá ficar vencido em 10-1, que é algo muito raro no Supremo e que vai ser um recado bastante eloquente no placar. Tá certo. A votação segue hoje, né? Segue hoje, Sardenberg. Esperamos que mais celeremente. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, queridos. Até amanhã. Até amanhã, Vera.